Olá, turminha do quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e hoje é a nossa primeira aula de filosofia da recuperação. Lembrando, pessoal, que na recuperação serão abordados conteúdos do livro 3 e do livro 4. Hoje, nessa aula, no livro 3, nós abordaremos o capítulo 1, Mundo Real e Mundo Virtual, das páginas 286 a 292. E no livro 4, falaremos sobre o capítulo 1, que é Justiça, das páginas 240 a 244. Bom, gente, a atividade de vocês ela estará disponível na agenda eletrônica e será uma atividade no caderno. Vamos começar pelo capítulo 1 do livro 3. A unidade 3 fala o seguinte: um olhar crítico sobre o que é real e o que é virtual. E o capítulo 1 vai trazer o mundo real e o mundo virtual. Bom, vamos começar com a página 287. Reflexões sobre o real e o virtual. Com a chegada da internet, muitas coisas foram sendo incorporadas à vida e ao cotidiano das pessoas. É possível conversar com um amigo que mora do outro lado do mundo, encontrar pessoas com as quais não se tinha contato, conversar com qualquer pessoa a qualquer hora. A praticidade ela é visível. As pessoas pagam contas sem precisar ir ao banco, fazem compras e até gastam menos em alguns casos. No entanto, em alguns momentos, a tal praticidade acaba confundindo e muitas vezes não sabemos mais o que é real e o que é virtual. Bom, gente, a gente sabe que a chegada da internet modificou muito a vida das pessoas. A gente tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo é que você pode conversar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, né? Em questão, assim, de pouco tempo você está conversando com a pessoa, você pode estar se comunicando, é uma comunicação mais fácil. Você pode pagar contas sem sair de casa, você pode fazer compras sem sair de casa, né? Você pode fazer uma pesquisa de maneira rápida e prática. Enfim, há muitas coisas práticas, o lado positivo é imenso. E a gente também tem um lado negativo, a questão do isolamento, né? A pessoa fica muito tempo na internet, ela acaba se isolando dos demais. A questão dos problemas de saúde que você acaba adquirindo por ficar muito tempo de frente para o computador, no seu celular. A gente tem também a questão dos riscos da internet, né? A gente está se navegando, não saber com quem está conversando. A questão do roubo de informações confidenciais, isso acontece bastante. E por isso, essa praticidade, ela acaba fazendo parte, né, demais da vida das pessoas. Então, assim, as pessoas utilizam muito a internet e muitas vezes acabam confundindo o que é real e o que é virtual. Por isso, a partir de agora, vamos discutir bastante esse assunto, para deixarmos claras algumas relações em nossos pensamentos, bem como para que nosso contato com o mundo virtual seja sempre interessante e ético. Então, assim, é preciso você pensar e analisar bem todas as questões do mundo virtual para que se torne algo importante, interessante, algo positivo. Agora vamos falar um pouco sobre as questões das definições, né? Definição sobre o que é real e o que é virtual. Lembrando que aqui nós temos definições do dicionário da língua portuguesa. Real: existe ou ocorre de fato. Não é imaginário, tem existência no mundo dos sentidos, é concreto e objetivo. Não é apenas aparente, verdadeiro. Já o virtual existe potencialmente e não em ação, suscetível de se realizar ou de se exercer, possível, potencial, que é feito ou simulado através dos meios eletrônicos. Então, gente, o que é real são coisas que acontecem realmente, de fato. Não são coisas imaginárias, não são coisas da nossa imaginação. São coisas concretas, são coisas objetivas, verdadeiras. Já o virtual, ele está relacionado com a nossa imaginação, coisas que nós imaginamos. Está também relacionado ao mundo, né, dos meios eletrônicos, do mundo da internet, um jogo, o meio virtual, no caso, que a gente costuma falar, não é? Então, o virtual está relacionado a isso, ao mundo imaginário e aos meios eletrônicos. E o que é real é o que acontece de fato, é verdadeiro e é concreto. Bom, na página 288 tem uma atividade para que a gente possa entender melhor o que é real e o que é virtual. A gente vai fazer a correspondência. Um personagem das histórias em quadrinhos. Bom, personagem das histórias em quadrinhos, ele é o quê? Virtual. Isso. Animal de estimação. O animal de estimação, ele já é o quê? Algo concreto, verdadeiro. Então, ele é real. Uma conversa que você teve com um colega por meio das redes sociais. Aí já é virtual. Por que é virtual? Porque está relacionado aos meios eletrônicos. A sua imagem no espelho. A imagem no espelho, gente, ela é
real. Por que ela é real e não virtual? Porque nesse caso a gente está falando que a pessoa ela existe e a imagem projetada também. A Gelânia poderia ser virtual? Poderia se fosse uma questão de outro conteúdo, por exemplo, na física. Na filosofia, a imagem no espelho ela é real. Seu jogo preferido de videogame? Bom, já está falando, meio eletrônico, virtual. Um amigo imaginário também é virtual. Por quê? Porque está relacionado à nossa imaginação. E o seu melhor amigo, no caso aí, é real, porque um amigo é uma pessoa concreta, verdadeira. Na página 289, vamos falar um pouco sobre uma conclusão real. Você já fez reflexões sobre o significado de algo real e de algo virtual. Um ponto interessante é que o virtual ele não está relacionado somente ao que é produzido pela internet. É algo muito mais amplo do que isso. O virtual pode ser classificado como algo que está para acontecer, mas não aconteceu. Algo que é equivalente a alguma coisa, mas não consiste nessa coisa. E a tudo que diz respeito ao mundo eletrônico. Então, assim, o virtual, gente, ele pode também estar relacionado a alguma coisa que iria acontecer, mas ela não aconteceu ainda. Algo que é equivalente àquela coisa, mas ela não consiste em ser aquela coisa. E também está relacionado com a questão do mundo eletrônico, jogos, internet e também ao que nós imaginamos, o mundo imaginário. As coisas elas são muito mais amplas do que parecem ser e isso pode expandir também a nossa visão sobre o mundo. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 1 do livro 4. A unidade 4, ela fala o seguinte: um olhar crítico sobre o mundo, justiça. E a gente vai falar sobre o capítulo 1, o que é justiça. Na página 241, a gente vai falar um pouco sobre o que é justiça. Vamos começar a pensar sobre justiça com a ajuda de um filósofo muito importante, Platão. Ele foi um dos primeiros filósofos da história da humanidade a pensar sobre o assunto. Platão pensou como seria a melhor de todas as cidades. Nela, ninguém teria preguiça. Haveria uma coisa muito boa, que ele chamou de justiça. Ali não haveria egoísmo, importaria o bem geral. Ajudar a todo mundo é o que seria normal. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre o Platão. O Platão era um dos discípulos de Sócrates, né? E para quem não sabe, o filósofo Sócrates foi condenado à morte, porque tudo que ele falava, as pessoas achavam que ele estava sendo uma má influência. Então, ele foi condenado à morte, né, por envenenamento. E o Platão achou isso uma coisa muito injusta, uma coisa errada. E por isso ele foi um dos primeiros filósofos a pensar sobre a questão do que era justiça. E aí ele começou, no livro dele, A República, a falar sobre como seria uma cidade ideal. Para ele, nessa cidade ideal, as pessoas seriam divididas de acordo com o grau de conhecimento e não de acordo com a classe social. Teria a classe dos trabalhadores, teria várias outras classes. E sempre a classe dos governantes seria composta por filósofos, porque eles estudavam bastante. E nessa cidade, cada pessoa teria que dar o melhor de si para que a cidade estivesse sempre bem, em boas condições. E isso, você deveria o quê? Pensar no bem de todos. Então, mesmo que uma pessoa fosse seu inimigo, você não deveria desejar o mal para ela, você deveria fazer o que era bom, o que era correto. Né? Por quê? Porque o que importa é o bem comum. Então, na cidade justa de Platão, o que importa é o bem comum, é o bem de todos. Significado de justiça na página 242. Estudando os conceitos de Platão, podemos compreender que justiça tem a ver com lutar pelo bem comum. Significa pensar no bem, desejar que ele aconteça e agir para que todas as pessoas estejam bem, vivendo em boas condições. Isso nos leva a uma reflexão importante, entender o conceito de justiça e de igualdade. Por que é tão importante compreender essa diferença? Vamos descobrir. Olha só, a gente viu, gente, que o conceito de justiça, segundo Platão, era pensar no bem de todos, né? Não importa a questão do individual, e sim o bem de todos. Viver em boas condições, dar o melhor de si para que tudo desse certo na cidade, que ele chama de cidade justa, cidade ideal. Isso faz com que a gente veja, perceba, que a igualdade ela não tem muito a ver com o conceito de justiça. Mas a gente vai ver isso agora. Justo é o mesmo que igual? O Natal tem sido uma festa muito injusta na República da Iguária.
Algumas crianças ganham vários presentes, outras só um ou mesmo nenhum. Os habitantes daquele país decidem acabar com essas injustiças e votam uma lei. Todo mês de novembro, os pais receberão uma carta especificando os presentes que devem dar aos filhos, de acordo com a idade. Este ano, os meninos de 6 a 8 anos ganharão uma fantasia do Zorro e um livro de poesias. E as meninas, da mesma idade, um ursinho de pelúcia e uma caixa de lápis de cor. Então, olha só, na República da Iguala, algumas crianças ganhavam presentes e outras crianças não ganhavam nada. E eles achavam isso muito injusto. E para tornar as coisas mais justas, de acordo com o ponto de vista deles, eles resolveram no mês de novembro, os pais deveriam comprar os mesmos presentes para todas as crianças. Então, sempre as crianças iam ganhar a mesma coisa. Todas as meninas iam ganhar uma fantasia do Zorro e um livro de poesias, e todas as meninas ganhariam um urso de pelúcia e uma caixa de lápis de cor. A gente está vendo que isso aí está ficando o quê? Uma questão igual. É o mesmo presente para todo mundo. E o que aconteceu no Natal da República da Iguala? Na página 243. No momento da distribuição dos presentes, a igualdade é perfeita. Por que essa igualdade é perfeita? Porque está entregando a mesma coisa para todo mundo. Está igual. Mas Antônio, que tem 8 anos, não gosta de se fantasiar e tem horror a poesias. Carol, que tem 7, adora ler poemas, mas não tem nenhum interesse em bichinhos de pelúcia e prefere pincel atômico a lápis de cor. A lei da República da Iguala procura ser justa, mas quem gostaria de passar o Natal lá? A verdade é que essa lei não leva em consideração o gosto das pessoas, os seus desejos e as suas personalidades. O governo daquele país poderia, inclusive, obrigar todo mundo a vestir-se do mesmo modo, construir casas iguais, passar as férias no mesmo lugar. Seria realmente a igualdade perfeita. Entretanto, de que adiantaria essa igualdade se ninguém tem escolha, se não há liberdade? A ideia de igualdade parece ser muito boa e generosa, mas isso não quer dizer justiça. As pessoas não são iguais e não é tão simples assim. A gente pode perceber que a República da Iguala tentou tornar as coisas iguais para serem justas, só que ela não levou em consideração o gosto das crianças, não levou em consideração das coisas que eles gostavam, do que eles realmente queriam ganhar. Ela levou em consideração o quê? Que a justiça tinha a ver com a igualdade, que tudo que fosse igual seria justo, só que isso não é bem assim. A gente não adianta nada, no caso, você entregar presentes, se a pessoa não vai ficar feliz. A gente pode perceber que aqui vai contra o conceito do Platão. Por quê? Porque Platão falava o seguinte: tem que pensar no bem de todos. E será que as crianças que ganharam presentes, por exemplo, como o Antônio e a Carol, que não ficaram felizes, estavam pensando no bem de todos? No caso, não, porque algumas crianças não ficaram felizes, então não houve a questão do bem comum. Então, por isso a gente pode perceber que a justiça não tem a ver com a igualdade. Bom, essa figura retrata bem o que é igualdade e o que é justiça. Que nós temos duas pessoas, né? Um cadeirante e uma pessoa que não é cadeirante. E nós temos a escada. É igualdade. A escada está igual para os dois, mas é justo? Será que o rapaz que é cadeirante vai conseguir subir na escada? Não. Então aqui não houve a questão de levar em consideração o bem comum. O que seria justo? Os dois conseguirem chegar, os dois conseguirem subir. Mas para que um possa subir, ele precisa de uma rampa e não de uma escada. Então a gente pode perceber que o justo seria o quê? O bem dos dois. E isso sim tem a ver com justiça, e a justiça não tem a ver com a igualdade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo e gostado da nossa aula. Em caso de dúvida, anota essas dúvidas e tira essas dúvidas durante as nossas videoconferências. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!